Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vamos tratar na apresentação de hoje de um importante julgado do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Em resumo, para que vocês compreendam essa decisão, aconteceu o seguinte: um trabalhador ficou um período afastado, aquele famoso encostado no INSS, conforme vocês gostam de usar popularmente, e aí recebeu alta do INSS para retornar ao trabalho. Ao se apresentar na empresa para assumir as suas funções, ou seja, ser reintegrado nas suas funções de origem, a empresa disse que não poderia readmiti-lo porque a sua junta médica haveria atestado que o trabalhador ainda estava inapto. Isto é uma situação que acontece muito na prática. O cidadão recebe alta do INSS e, ao se apresentar na empresa para assumir as suas funções, a empresa diz que não pode reintegrá-lo porque ele ainda continua inapto. E aí a pessoa fica em um limbo jurídico, não tem definição jurídica para a sua situação. Ele fica a Deus dará. A empresa não reintegra ele às suas funções, logo não vai pagar o salário para esse trabalhador. O INSS também não vai continuar pagando o seu benefício, até porque já deu alta para esse cidadão. E aí acontece muito na prática de um pedido de demissão forçado. Quando isto acontecer, a empresa está incorrendo em uma falta grave, passível, portanto, da chamada rescisão indireta. Já falamos mais desse assunto adiante. Vejamos, trata-se de um recurso de revista. Aqui nós censuramos os dados das partes apenas para preservarmos as suas verdadeiras identidades, a fim de evitar transtorno para as partes envolvidas. Vejam, esse caso foi julgado pela primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que rejeitou o recurso dessa transportadora contra decisão que condenou essa empresa ao pagamento dos salários desse trabalhador, que no caso é um motorista, que após receber alta da Previdência Social, foi considerado inapto para retornar às suas funções e não foi reintegrado. Vamos compreender aqui o que diz o julgado. Tribunal Regional do Trabalho, a primeira decisão lá do 17º TRT, Tribunal Regional do Trabalho, já havia julgado favorável ao trabalhador. Entretanto, a empresa recorreu ao TST, Tribunal Superior do Trabalho. E no TRT aconteceu o seguinte: nego provimento ao recurso ordinário. Nego provimento para os meus seguidores e seguidoras é dizer para a empresa: olha, você não tem direito, você está errada, e deu razão ao trabalhador. Vejam, estender a condenação ao pagamento dos salários pelo período de afastamento até a data da rescisão indireta do contrato de trabalho e determinar que a última remuneração do autor, do trabalhador, devidamente reajustada, seja considerada para fins de cálculo das verbas rescisórias e dos salários pelo período de afastamento, para condenar a reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000. Foi pouco, viu, TST? A título de danos morais. Ou seja, a empresa ainda foi condenada por danos morais. Vamos compreender por parte aqui a decisão do Tribunal Regional dando razão ao trabalhador. Esse trabalhador ajuizou uma reclamação trabalhista. E nessa reclamação trabalhista, ele alegou que ficou afastado por auxílio previdenciário
por cerca de 5 anos em razão de problemas de saúde. Após receber alta do INSS e se apresentar na empresa para trabalhar, a empresa reclamada impediu o seu retorno, alegando que o exame médico realizado teria atestado a sua inaptidão para o trabalho. Ainda de acordo com o relato desse trabalhador, após várias tentativas de voltar ao trabalho, ele foi dispensado, o famoso foi mandado embora pela empresa. Ele então pediu o reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho por falta grave da empresa, da empregadora, e o pagamento dos salários desde a alta previdenciária até o seu afastamento, além da indenização por danos morais, conforme aparece aí na tela do seu dispositivo. Tudo isso aqui em resumo para que vocês consigam compreender. A empresa, por sua vez, em sua defesa, alegou que não era responsável pela situação em que se encontrava o trabalhador e afirmou que, após a alta do INSS, ofereceu a função de porteiro. Veja, o cara é motorista, ofereceu a função de porteiro, mas ele, o trabalhador, teria alegado que, por ainda estar em tratamento e em uso de medicação controlada, estaria incapacitado para exercer qualquer função. Sobre essa tese da empresa, os julgadores disseram o seguinte: não comprova que o autor, o trabalhador, recusou-se a assumir qualquer função, tampouco aquela para a qual fora reabilitado, porteiro, ônus que lhe incumbia, ou seja, caberia à empresa provar que esse trabalhador de fato recusou a assumir outra função, por tratar-se de fato impeditivo do direito do obreiro, direito do trabalhador, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, inciso 2, do Código de Processo Civil. Olha que importante trecho do julgado. A jurisprudência desta Corte Superior, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, é pacífica no seguinte sentido: a responsabilidade do empregador pelo pagamento dos salários do empregado a partir da alta previdenciária, ainda que considerado inapto pela junta médica da empresa. A jurisprudência é pacífica, vários julgados nesse sentido. Então, a empresa deveria sim pagar os salários desse trabalhador, independentemente de estar ou não apto a assumir as suas funções anteriormente exercidas. E por esta razão, condenou a empresa ao pagamento dos salários referentes ao período de afastamento, durante todo o período de afastamento, até a data da rescisão indireta do contrato de trabalho, e fixou uma reparação por danos morais no valor de R$3.000, que eu julgo pouco, mas pelo menos condenou a empresa a pagar, né, uma indenização por danos morais a esse trabalhador. Isto porque, veja, ao concluir aqui, olha o que os julgadores disseram. Pouco importa se o demandante, o trabalhador, ainda encontrava-se inapto, estava inapto para o trabalho, conforme atestado pelo exame de retorno aqui juntado no processo. O fato é que a empregadora, a empresa, não poderia deixá-lo ao limbo jurídico trabalhista previdenciário. Olha que bonito, muito bonito, né? Limbo jurídico trabalhista previdenciário. O cidadão fica numa situação à deriva. Ele não sabe o que fazer. O INSS chuta ele para um lado e diz que ele já está em alta. A empresa chuta para o outro, diz que não pode reintegrá-lo porque ele está inapto. E aí ele fica é isso que é limbo jurídico, ok? Esse período que ele fica não consta para nada. Ou seja,
não está presente no mundo jurídico, trabalhista e previdenciário. Assim, a grosso modo, para que vocês entendam, o limbo jurídico é isto. O cidadão não existiu juridicamente falando, juridicamente trabalhista e previdenciário falando, né, para qualquer efeito. Por quê? Ele está com alta do INSS, mas não está trabalhando porque a empresa diz que ele não está com alta. Ele está inapto, mas o INSS diz que ele está apto. E aí fica nesse joga para lá e joga para cá. Isso acontece muito na prática, muito na prática. E sobre esse ponto, o relator do recurso de revista disse o seguinte, que para registrar, vamos pegar o nome dele aqui embaixo, só para ficar registrado, Valmir Oliveira da Costa, ministro relator, ele disse o seguinte, que de acordo com a jurisprudência do TST, é do empregador, conforme eu li acima, a responsabilidade pelo pagamento dos salários do empregado a partir da alta previdenciária, ainda que ele seja considerado apto pela junta médica da empresa, pois com a cessação do benefício previdenciário, o contrato de trabalho voltou a gerar os seus efeitos. Assim, o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, que foi o primeiro julgamento lá no tribunal, ao concluir que a empresa não poderia ter deixado o empregado em um limbo jurídico, apresentamos aqui acima, em um limbo jurídico, né? Não poderia ter deixado o trabalhador nessa situação, decidiu em consonância com o entendimento do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Dados do processo em um link na descrição deste vídeo, muito importante este julgado, digno de ser repercutido aqui em nosso canal. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, a inscrever-se neste canal, ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhuma publicação que fizermos aqui no canal. Igualmente, deixa o seu joinha, o famoso like, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, a fim de que consigamos ajudar o maior número de pessoas possíveis com informações valiosas, como essa que eu acabei de te apresentar. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.